Hare Krishna. Hare Krishna. Hoje é sexta-feira e continuamos aqui em Vrajabhumi, Ashram Vrajabhumi, com a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 25, verso 28, título do capítulo: Glórias do Serviço Devocional. Nakarhiti matparashantarupe Nakshanti no menimisho ledhiti Chamaham priyatma sutascha Sakhaguru suhridaivamidam. Não, Karhichit, alguma vez. Matpara, meus devotos. Shantarupe, ó mãe. Nakshanti, perderão. No, não. Meu. Animisha, tempo. Ledhi, destrói. Reti, arma. Yesham, de quem? Aham, eu. Priya, querido. Atma, o eu. Sutta, filho. Cha, Sakha, amigo. Guru, preceptor. Surrida, benfeitor. Daivam, deidade. Escolhida. A tradução é a seguinte: o Senhor continuou: minha querida mãe, os devotos que percebem tais opulências transcendentais nunca são delas privados. Nem armas, nem o passar do tempo podem destruir tais opulências. Visto que os devotos me aceitam como seu amigo, parente, filho, preceptor, benfeitor e deidade suprema, eles não podem ser privados de suas posses em tempo algum. Significado dado por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Afirma-se no Bhagavad Gita que alguém pode elevar-se aos sistemas planetários superiores, inclusive a Brahma Loka, em virtude de atividades piedosas. Porém, ao se acabarem os efeitos dessas atividades piedosas, ele volta novamente a esta terra para começar uma nova vida de atividades. Desse modo, mesmo que sejamos promovidos ao sistema planetário superior para gozar de prazeres celestiais e de longa duração de vida, ainda assim, este não será um arranjo permanente. Mas, quanto aos devotos, seus bens, a obtenção de serviço devocional e a consequente opulência de Vaikunta, mesmo neste planeta, nunca são destruídos. Neste verso, Kapila Deva chama sua mãe de Shantarupa, indicando que as opulências dos devotos são fixas, porque os devotos estão eternamente fixos na atmosfera Vaikunta, que se chama Shantarupa, por estar no modo da bondade pura, sem perturbação dos modos da paixão e ignorância. Uma vez que alguém se fixe no serviço devocional ao Senhor, sua posição de serviço transcendental não poderá ser destruída, e o prazer e o serviço farão apenas aumentar ilimitadamente. Para os devotos ocupados em consciência de Krishna, na atmosfera Vaikunta, não há influência do tempo. No mundo material, a influência do tempo destrói tudo, mas na atmosfera Vaikunta não há influência do tempo nem dos semideuses, porque não há semideuses nos planetas Vaikunta. Nossas atividades aqui são controladas por diferentes semideuses. Mesmo a ação de mexer nossa mão e nossa perna é controlada pelos semideuses. Porém, na atmosfera Vaikunta, não há influência dos semideuses ou do tempo. Portanto, não há possibilidade de destruição. Quando o elemento tempo está presente, certamente há destruição. Mas na ausência do elemento tempo, passado, presente ou futuro, tudo é eterno. Portanto, este verso usa as palavras Nanakshanti, indicando que as opulências transcendentais não serão jamais destruídas. Descreve-se também o motivo da ausência de destruição. Os devotos aceitam o Senhor Supremo como a personalidade mais querida e correspondem com ele às diferentes relações.
Eles aceitam a suprema personalidade de Deus como o amigo mais querido, o parente mais querido, o filho mais querido, o preceptor mais querido, o bem-querente mais querido ou a mais querida deidade. O Senhor é eterno, portanto, qualquer relação na qual o aceitemos também é eterna. Confirma-se claramente nesta passagem que as relações não podem ser destruídas e, por isso, as opulências dessas relações não serão jamais destruídas. Toda entidade viva tem a propensão a amar alguém. Podemos ver que se alguém não tem objeto de amor, geralmente dirige seu amor a um animal de estimação, como um cão ou um gato. Assim, a eterna propensão ao amor em todas as entidades vivas sempre está procurando um lugar para residir. Deste verso podemos aprender que podemos amar a suprema personalidade de Deus como nosso objeto mais querido, como amigo, filho, preceptor ou bem-querente. Que não haverá enganação, nem fim para este amor. Desfrutaremos eternamente da relação com o Senhor Supremo sob diferentes aspectos. Um aspecto especial deste verso é a aceitação do Senhor Supremo como o Supremo Preceptor. O Bhagavad Gita foi falado diretamente pelo Senhor Supremo e Arjuna aceitou Krishna como Guru, ou mestre espiritual. Do mesmo modo, devemos aceitar apenas Krishna como o mestre espiritual supremo. Naturalmente, Krishna significa Krishna e seus devotos confidenciais. Krishna não anda sozinho. Quando falamos de Krishna, Krishna significa Krishna em seu nome, em sua forma, em suas qualidades, em sua morada e em seus associados. Krishna nunca está sozinho, pois os devotos de Krishna são impersonalistas. Por exemplo, um rei está sempre associado com seu secretário, seu comandante, seu servo e tanta parafernália. Então, logo aceitemos Krishna e seus associados como nossos preceptores, nenhum mau efeito poderá destruir nosso conhecimento. No mundo material, o conhecimento que adquirimos pode mudar por causa da influência do tempo, mas não obstante as conclusões recebidas do Bhagavad Gita diretamente das palavras do Senhor Supremo, Krishna, jamais poderão mudar. De nada adianta interpretar o Bhagavad Gita, ele é eterno. Krishna, o Senhor Supremo, deve ser aceito como nosso melhor amigo. Ele jamais nos enganará. Ele sempre dará seu conselho amigável e sua proteção amigável ao devoto Sri Krishna, Se Krishna for aceito como filho, ele jamais morrerá. Aqui podemos ter filhos muito amorosos, mas o pai e a mãe, ou aqueles que lhes são afeiçoados, sempre esperam que meu filho não morra. Krishna, porém, não morrerá jamais. Portanto, aqueles que aceitarem o Senhor Supremo como seu filho, jamais serão privados de seu filho. Em muitos casos, os devotos aceitaram a deidade como seu filho. Na Bengala, há muitos exemplos assim. E, mesmo após a morte do devoto, a deidade executa a cerimônia de Shraddha para o pai. A relação nunca é destruída. As pessoas estão acostumadas a adorar diferentes formas de semideuses, mas o Bhagavad Gita condena tal mentalidade. Portanto, devemos ter a inteligência de adorar apenas a Suprema Personalidade de Deus, sob suas diferentes formas, tais como Lakshmi Narayana, Sitarama e Radha Krishna. Assim, jamais seremos enganados. Adorando os semideuses, podemos elevar-nos aos planetas superiores. Mas durante a dissolução do mundo material, a deidade e a morada da deidade serão destruídas. Contudo, aquele que adora a Suprema Personalidade de Deus é promovido aos planetas Vaikunta, onde não há influência de tempo, destruição ou aniquilação. A conclusão é que a influência do tempo não pode atuar sobre os devotos que aceitaram a Suprema Personalidade de Deus como tudo.
Mais um verso do nosso capítulo, que já está na fase conclusiva. Mais uma fala de Kapila Deva, da sua mãe, Devahuti. E aqui ele se dirige a ela de uma maneira com palavras muito significativas. Ele já se dirigiu a ela uma vez como Sadhvi, né? E agora ele se dirige a ela como Shantarupa. Ele diz Shantarupe, ou seja, ó Shantarupa, a forma da paz. Shanta aí é pacífico, né? Então a forma da paz interior. E foi traduzido aqui, Prabhupada explica isso, deixa eu ver onde ele disse. Kapila Deva chama sua mãe de Shantarupa, indicando que as opulências dos devotos são fixas, porque os devotos estão eternamente fixos na atmosfera de Vaikuntha, que é a atmosfera da bondade pura da Sattva. Então, aqui ele se dirige a ela. É importante que a gente localize esse diálogo, né? Esse diálogo tem tudo a ver com a gente, como o significado de Prabhupada tem tudo a ver com a gente. Ele também faz um significado bastante elaborado e dirigido a nós, homens e mulheres da era de Kali, e assim como Kapila se dirige a sua mãe, sabendo a idiosincrasia na qual ela estava envolvida, as particularidades da vida pessoal dela, do meio ambiente, da vida social que ela tinha, da vida familiar, dos objetivos dela, que ela mesma revela, que no diálogo ela diz que quer se livrar dos apegos. Então ele está conduzindo sua mãe à filosofia que vai poder tornar o apego, o desapego, a conquista do desapego na mãe dele como algo sustentável, que não pode ser perdido. E aqui esse é o tema. Algo sustentável, algo que não seja perdido. Pode até dar uma modificação de acordo com tempo, lugar e circunstância, mas não será perdido. Então ele está interessado nisso e esse é o tema. O tema é que as conquistas adquiridas pelos devotos são diferentes das conquistas adquiridas por aqueles que seguem a seção Karmakanda dos Vedas e adoram os semideuses. Porque essas conquistas dos semideuses, essas conquistas dos adoradores de semideuses, são conquistas temporárias. E Prabhupada diz que os semideuses aqui, na manifestação cósmica, que está sob a influência do Mahatattva, aqui os semideuses têm controle sobre todas as atividades, inclusive tem o movimento de nossa mão, não é? O movimento de nossa perna, o Prabhupada falou, está relacionado com a autoridade de algum semideus. Mas, fora do Mahatattva, já na manifestação espiritual, na manifestação cósmica espiritual, os planetas Vaikuntha, isso já não tem influência. Então, os semideuses não atuam lá. A área de atuação deles é aqui, dentro da manifestação cósmica. Então, Prabhupada explica isso. Vamos voltar ao verso para ver o que está dito aqui. O Senhor continuou: minha querida mãe, os devotos que recebem tais opulências transcendentais nunca são delas privados. Vamos ver quais são as opulências transcendentais? Foram faladas no verso de ontem, né? Assim, por estar inteiramente absorto em pensar em mim, o devoto não deseja sequer a mais elevada das bênçãos obteníveis nos sistemas planetários superiores, incluindo Satyaloka. Ele não deseja as 8 perfeições materiais obtidas da yoga mística, nem deseja ser elevado ao reino de Deus. Todavia, mesmo sem desejá-las, o devoto desfruta, mesmo nesta vida, de todas as bênçãos oferecidas. Então, a vida do devoto é de depender de Krishna. Krishna não trabalha sozinho, ele trabalha
com todos os seus assistentes, os semideuses são todos os assistentes de Krishna. Então, aqui, Kapila Deva está dizendo para a mãe que os devotos recebem essas opulências transcendentais e não são privados delas. Então, toda a iluminação que um devoto obtém, todas as facilidades que o devoto obtém na sua vida devocional, que são frutos do seu serviço devocional, da sua relação de Bhakti com Krishna, não são perdidas. Os devotos acumulam isso para a sua experiência de eternidade, seja aqui, se tiver que nascer de novo, seja no mundo espiritual. O devoto vai levar consigo o avanço espiritual que ele obteve. Então, o devoto conduz a sua vida com um parâmetro muito claro do Shastra de como se relacionar com Krishna. Então, existem 5 raças básicas, né? Shantarasa, que é a neutralidade. A raça de neutralidade, onde o devoto se relaciona com Krishna compondo o cenário de Krishna. E existe Sakyarasa, a relação de amizade. Existe Vatsalyarasa, a relação de Krishna como sendo filho do devoto. Existe Madhuryarasa, a relação de amor conjugal com Krishna. Então, em todas essas raças, o devoto se localiza e coloca Krishna como o seu objeto de conquista. Então, o interesse do devoto é conquistar Krishna. E para ele conquistar Krishna, ele desenvolve essa raça com Krishna. E Prabhupada dá o exemplo de quê? Do exemplo dos pujaris. Ele diz, na Bengala tem muitos pujaris que adotam Krishna como filhos, e depois, quando o pujari morre, a deidade faz a cerimônia de pinda, a cerimônia de oferenda pós-morte para o próprio pai. Então, essa sequência do serviço devocional ininterrupto que o devoto pratica leva o devoto a sua plena iluminação espiritual e garante tudo que ele conquistou. A relação de conquista de um devoto não está vinculada aos conceitos materiais da existência, porque Krishna cuida de seu devoto, ele preserva tudo que o devoto tem e ele dá o que falta no devoto. Tem uma história contada por Prabhupada, numa aula que ele deu em Bombay, antigamente chamado de Bombay, relacionado com esse verso do capítulo aqui. Prabhupada conta a história de que num Gurukula havia muitas crianças e um professor, um mestre. E o mestre não tem fonte de renda. Ele é um brahmana, a fonte de renda dele é na associação com os alunos provêem tudo que ele precisa e para ele isso é suficiente para ele conduzir a sua vida. Então, ele queria fazer um sacrifício póstumo, né, uma cerimônia de pinda para o próprio pai dele. Então, ele chamou os alunos e disse, eu preciso de ajuda de vocês para tudo necessário para a cerimônia. Então, os alunos podiam ou pedir em casa ou pedir mendigando, né? Que é uma atividade legítima de um brahmachari. Então, o professor começou a perguntar, o que você vai dar? E você, o que vai prover para o sacrifício? E cada um deles ia dizendo de acordo com a compreensão que tinha das posses familiares e que poderia dizer, eu tenho certeza que meu pai vai poder dar as roupas novas para a cerimônia, porque meu pai tem uma loja de roupa, e se eu pedir, ele vai dar. E cada um ia dizendo de acordo com o que podia, eu vou dar o ghee, porque eu sei que meus pais cuidam
de algumas vacas e minha avó ghee, e faz um ghee muito bom e eu vou trazer. Cada um ia dizendo de acordo com as suas possibilidades. Chegou no menino que era muito pobre. Então o menino não sabia o que dizer. Aí, treinado pela veracidade, então o menino disse: Prabhu, eu não sei o que dizer, eu não sei, minha família é muito pobre, eu não sei que capacidade eles terão de ajudar nesse sacrifício, eu vou ter que perguntar à minha mãe. Aí o professor disse: vá, pergunta à sua mãe. Aí o menino foi para casa, chegou em casa, disse: mãe, vai ter uma cerimônia de pinda feita para o pai do nosso professor, do nosso guru. Então, todos os meus colegas estão dizendo, de acordo com as possibilidades da família, todos os meus colegas estão fazendo alguma doação para o professor fazer a cerimônia. Chegou a minha vez de dizer: o que é que eu posso dar? Aí a mãe disse: filho, nós somos muito pobres, eu nem sei o que poderíamos dar para essa cerimônia. Aí ele disse: como podemos resolver isso? Ela disse: quem dá é Deus. Aí ele disse: e onde ele está? E ela disse: na floresta. E ele disse: ela disse, está na floresta. Todos os sábios que querem se encontrar com Deus vão para a floresta e lá encontram com ele. Ele disse: e como é o nome dele? Aí a mãe disse: Dinabandhu, que significa o protetor, o amigo dos pobres, né? Amigo dos pobres. Dinabandhu, aqui a gente chama Prabhupada assim, né? Também. Então, Dinabandhu. Aí o menino foi para a floresta com toda a inocência, entrou na floresta gritando: Dinabandhu, Dinabandhu! E gritou e foi entrando na floresta. Até um dado momento apareceu um garoto e disse: por que você está gritando assim? Se estou procurando Dinabandhu, é você? Aí o menino disse: sou eu. Minha mãe disse que você pode me ajudar, eu tenho que dar uma doação para o meu professor e ele está precisando para fazer uma cerimônia e todos os meus colegas do Gurukula já prometeram e eu preciso dizer o que eu vou dar. Ele disse: tá bom, diga que você vai dar iogurte e depois você vem aqui na floresta e eu lhe dou iogurte. Aí o menino voltou todo contente, chegou na escola e disse ao professor: professor, eu vou dar iogurte. Aí o professor: tá bom. Aí chegou o dia da cerimônia. O menino entrou na floresta e gritou de novo: Dinabandhu, Dinabandhu, Dinabandhu. E aí apareceu Dinabandhu. E disse: então, você veio buscar o iogurte? Foi. Aí deu um potinho pequenininho de iogurte, assim, um potinho pequeno de barro de iogurte. Aí o menino recebeu inocentemente, foi até o professor. Chegou o professor, aquela coisa de festival, né? Todo mundo preparando, muita opulência, não sei quantas preparações sendo feitas, toda aquela coisa toda. Aí o menino chega com um potinho de iogurte, aí o professor diz: só isso? Você acha que isso é suficiente para alimentar todos os nossos convidados? Deu uma vertical nele, né? Deu uma chacrada nele. Ficou zangado e o pote caiu no chão e pá, espalhou todo o iogurte. Então, nem pouco nem nada. O menino ficou em estado de choque, porque não esperava aquilo, muito embora seja a posição do professor instruir. O menino ficou em estado de choque. Saíram do lugar onde estava o iogurte, o professor saiu zangado, o menino saiu chocado. De repente, os dois retornam para dar continuidade e encontram o pote recomposto e o iogurte dentro. O professor pegou o iogurte e colocou em uma outra vasilha. Quando voltou a olhar o pote, estava cheio de novo. Aí ele começou a colocar em outros potes e olhava e o pote estava... E o menino: Dinabandhu. Na hora o menino lembrou de Dinabandhu. Pobres e que não nunca permite que o seu
devoto fique desprovido do que precisa e que perca aquilo que conquistou. Então, o exemplo do iogurte, que foi perdido e foi reconquistado, Prabhupada utiliza para explicar isso, que o devoto nunca perde as suas opulências, e as opulências adquiridas ao longo da sua prática de serviço devocional. O devoto não espera, nas suas relações com Krishna, o devoto não espera nenhum benefício próprio. Ele só espera poder servir a Krishna adequadamente. Então, como amigo de Krishna, minha mãe mandou para mim que é uma delícia. Aí, Krishna fecha os olhos, pega uma flor e põe na boca de Krishna. Aí Krishna, quando vê que a flor, levanta e sai correndo atrás para pegar ele. E o menino sai correndo, todos os outros saem dando risada, e aquela coisa de criança. Esses passatempos em Sakyarasa, o devoto desenvolve de diferentes maneiras, considerando Krishna como o seu amigo, aquele que está devidamente aceito por Krishna, devidamente aceito por Krishna, porque é compatível com a raça, a atitude dele é compatível com a raça que ele já desenvolve com Krishna. Então, nesse tema aqui, nós vamos ver já no fim, quando o Prabhupada explica que o devoto aceita Krishna e Krishna deve ser aceito como nosso melhor, ter alguém parecido com Krishna. E quando depois de muito sacrifício, de muito tempo de sacrifício e penitências na floresta, Krishna aparece a eles e diz: o que vocês desejam que estão fazendo tantos sacrifícios? E eles dizem: queremos apenas ter um filho como eu. Ele disse: como assim? Não existe. Jamais vocês poderão ter um filho igual a mim, não existe outro. Não há concorrente, eu sou único. Vocês não podem ter um filho parecido comigo, igual a mim, como vocês estão querendo. Vocês fizeram todo esse sacrifício para ter um filho igual a mim? Não vai dar certo, não deu certo. Então, mas eu estou satisfeito com o sacrifício de vocês, eu vou aparecer como filho de vocês. Então, só a única maneira é eu aparecer como filho, porque igual a mim vocês não vão encontrar. Aí, Devaki e Vasudeva, no devido curso do tempo, tem vários filhos, né? Os filhos são mortos e tudo, e Krishna aparece diante deles na forma de Narayana, de 4 braços, Vishnu, e diz para eles: cheguei, eu sou o filho que vocês tanto desejavam. E ela, Devaki e Vasudeva, os dois juntos, dizem: por favor, não, você será morto por Kamsa, que nos prendeu aqui e já matou todos os nossos filhos mais velhos. Não queremos que você morra. Ele disse: não se preocupem, eu vou assumir uma forma humana comum e vocês me levam para Gokula. Então, mas Krishna aparece para garantir a Devaki e Vasudeva que ele estava satisfazendo o interesse deles em vidas passadas, quando eles fizeram tantas austeridades para obter Krishna como filho. E ele então aparece assim. E eles obtêm Krishna dessa maneira como filho. Prabhupada explica que não há perda nas relações genuínas que um devoto desenvolve com Krishna. E que essas relações genuínas devem ser cultivadas na forma de serviço devocional ininterrupto. Que o devoto deve sempre praticar o serviço devocional com esta segurança. E Prabhupada também diz que Krishna mantém os seus devotos. Krishna mantém os seus devotos. Que uma pessoa pode ter filhos e na economia típica da Índia, os filhos dos pais sustentam e cuidam dos pais. E ele diz: eu vim para trazer Krishna para o Ocidente e deixei para trás filhos,
netos, filhas e tudo mais. E agora eu estou aqui e não me falta nada. Todos os devotos de Krishna que estão aqui estão me ajudando a ter tudo que eu preciso, não me falta nada. Então, ele diz isso é a reciprocidade de Krishna. E Krishna diz que nós não devemos temer nenhum tipo de perda da proteção. E Prabhupada cita o verso Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Vraja. Ele diz, Mamekam, eu único, Mamekam, eu sou o único que posso fazer isso. A única pessoa que pode fazer isso sou eu, Mamekam Sharanam Vraja. Eu vou lhe dar toda a proteção. Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshaishyami Masuchaha. Não tenha medo, porque eu vou lhe dar todo tipo de proteção que você precisa. Mas você precisa estar rendido a mim, livre dos conceitos sociais, institucionais de Dharma. Você precisa estar rendido a mim, você ter confiança em mim e voluntariamente se dispor a fazer serviço devocional. Essa é a explicação de Krishna, né? É a intenção de Krishna ao dizer para Arjuna que abandone todo tipo de conceito material e se renda a mim, eu vou lhe proteger. Abandone todas as atividades do Dharma e eu vou proteger você. Você não deve ter medo. Krishna fala assim para Arjuna. E quando Krishna está falando para Arjuna, nós entendemos que, como está no Bhagavad Gita, ele também está falando para todos nós. É a mensagem de Krishna, mensagem eterna de Krishna. As palavras de Krishna são como Krishna, são eternas. E como Krishna é invencível, as palavras de Krishna são invencíveis. Então, não existe temporariedade para as palavras de Krishna. Nós podemos seguir as instruções dadas por Krishna e seremos bem-sucedidos em nosso propósito de avanço espiritual, nosso propósito de desenvolver amor puro por Krishna. Esse é o tema aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Tem perguntas? Não, temos perguntas. Não temos perguntas hoje? Temos perguntas aqui? Tem um comentário. Tinha um comentário. Eu estava agora antes de ir para cá assistindo uma aula, né, de Acharyadeva, e era bem parecida com o que a gente está vendo. Então ele estava explicando que a psicologia, né, quando a gente vai falar que nós temos, que Deus é uma pessoa, que nós temos que nos relacionar com Ele como pessoa, a psicologia vai argumentar que é algo sentimental, porque a gente está se relacionando por uma carência nossa. Por exemplo, se Deus é o pai, né, então uma pessoa que tem um relacionamento ruim com o pai, Deus já vai ter uma conotação muito negativa. Agora, se a pessoa tem um relacionamento bom com o pai, então ela vai buscar Deus, né, vai acreditar nisso, tipo, vai soar bem para ela que Deus é uma pessoa. Ou uma pessoa tem um filho, esses relacionamentos, né? Então, que se forem positivos, a pessoa meio que projeta isso para Deus, né? Então ele estava falando isso, que a psicologia pensa assim, mas que vai muito mais além disso. Então ele explica de uma maneira racional, né? Por que nós nos relacionamos com Deus e por que Ele é uma pessoa, né? Eu vi só até meia hora da aula, né? Mas ele estava falando que primeiro ele deu aquele exemplo daquele filme que o cara começa a se relacionar com a bola de futebol Wilson, né? Não sei qual que é esse filme. Náufrago, isso. Que é quando a gente não se relacionamos com ninguém, a gente acaba até uma bola, a gente começa a criar, né? Então é muito natural a gente criar relacionamentos. E se a gente não cria, isso tem várias coisas ruins que acontecem na nossa psicologia. Aí ele deu também um exemplo de uma criança que deixaram sem ninguém, sem pai, sem família, sozinha. Assim, foi um exemplo assim, muito antigo, muito cruel que fizeram. E que essa criança estava igual um animal. Tipo, ela agia igualzinho um animal. Tipo, era maldosa, agressiva. Enfim, então ele estava dando esses argumentos, né, de que realmente
naturalmente a gente é natural nós nos relacionarmos, né? Então não é buscar Deus, entender Deus como uma pessoa que nós deveríamos relacionar com Ele é algo racional. Então até aí eu vi até essa parte da, né? É bem compreensível, né? Uma linha de raciocínio bem compreensível. É isso mesmo. Obrigado pelo comentário. Aí a Durane mandou uma pergunta. Ela está perguntando em casa quais os serviços devocionais nós podemos fazer. Oferecer tudo que comer é o primeiro de todos, né? Na sobrevivência. Mas cantar os santos nomes, cantar japa firmemente, ler os livros de Krishna, participar, assim, ouvir leituras sobre os livros que tratam da filosofia da consciência de Krishna. É isso. Acho que eu devo me despedir também da turma, né? Porque hoje, pelo menos aqui em Vrajabhumi, é a última live que eu estou fazendo do Bhagavatam. Eu preciso ir para Nova Gokula e está vindo uma nave espacial para me recolher aqui, toda livre de coronavírus, com pessoas totalmente esterilizadas, e vão vir me pegar e eu vou para lá também entrar sem contato com riscos, mas eu preciso ir para Nova Gokula para a gente trabalhar um pouco nos objetivos sociais de Nova Gokula nesse exato momento. Então, provavelmente eu não continuarei aqui dando as aulas do Bhagavatam. Foi um prazer muito grande, uma experiência muito positiva para mim e um prazer muito grande estar com todos vocês. Jadurani, tchau. Obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.